Só que assim, nessa época da massagem, foi uma coisa assim, eu não planejei assim ser atriz, né? Foi tudo acontecendo sem querer de verdade. E quando eu entrei para a área de massoterapia, eu falei para essa pessoa, eu falei, poxa, eu vou mandar um currículo que eu quero trabalhar nessa área, eu não quero ficar na área de vendas. Mas tu ainda Aí não tinha a intenção de fazer a massoterapia, eu não massoterapia sabia erótica. que era massoterapia erótica, porque eu fui assim pro local, no centro do Rio, aí mandei o currículo, fui vestida toda comportadinha, e quando eu cheguei lá, a menina falou, a gente faz massagem sim, né, aqui é uma sala para isso, tem macas e tal, só que a gente faz uma finalização no final, mas é o que eu tô pensando? Aí ela assim, então, é mais ou menos, ela me explicou o que seria. Aí eu, nossa, mas os homens pagam pra massagem e ter uma finalização, assim, como assim? Se o namorado, o marido meu falasse, se for pra massagem, eu pensaria que fosse só correr massagem. Eu não sabia que tinha essas coisas, assim. A gente acabou de fuder um monte de homem que faz massagem. Nossa, um homem que tem a perna... Ai, não, que eu tenho a minha perna inchada da aeronáutica, meu amor. Eu vou lá que a Elisa sabe trabalhar com isso. Tem, gente, pior que tem, assim, eu não sabia. Só que foi aonde eu me descobri, porque ela falou assim, ela perguntou pra mim, você tá solteira e tal? Eu falei, olha, eu tenho uma pessoa, mas não é nada sério e tal. Ela, então, se você não se sentir bem, você não precisa ficar, mas se você sentir à vontade, você fica. Só tem a finalização, você não precisa transar, não precisa nada, só uma coisa manual. Aí eu falei assim, bom... Uma coisa manual. E a gente tava falando de autoescola antes, então na nossa cabeça... É o que eu tô pensando? É o que você tá pensando. Isso. Entendi. E aí, de repente, aconteceu. Só que nessa época... Como foi a primeira vez, assim? Tipo, tava assustada pra caralho? Tava nervosa? Ou tipo, fez... Véi, gostei disso aqui. Então, antes dessa Que pessoa... nem fazer um bolo. Eu tava nervoso fazer um bolo. Até que isso? Que isso? Que é isso? Vai. Ele vai entregar pra ela. Mas o que é isso? Um bolinho. Legal. Obrigada. Olha ele. Olha ele. Que isso? Que isso? Não quero. Aqui, ainda fez assim. Parabéns, menino. Gostei. Tu gosta de bolo? Gosto. Ih, lá, Provitão. Acertou, hein? Do jeito que eu gosto, hein? Doce de leite. Aí, esse nosso leão marinho. Bonitinho esse bolo. Bonito, né? Muito bonito. Obrigado. Faltou uma vela. Esse Obrigado, aqui não tá gatinho. bonito, não. Porque esse aqui tá... Parece Tá todo desgrenhado. Parabéns. Pode comer, fica à vontade aí também. Por favor. Mas eu tinha perguntado, tipo, como é que você se deu bem? Foi a primeira... ficou nervosa pra caralho? Ou foi, tipo... Eu até usei a metáfora do bolo, que eu não sabia fazer bolo. É mesmo, e na hora certinha. Tá vendo? Aí chegou o bolo. Aí eu tava muito nervoso fazendo bolo. Mas aí no meio eu fiz, eu sei fazer bolo. Gostei de fazer bolo. E fiz Deu um bolo. certo. Então, eu não era meu perfil, porque eu não era uma pessoa assim que saía com muitos homens. Eu era uma pessoa tímida. E ainda sou um pouco para algumas coisas, sabe? Não totalmente, mas para algumas coisas eu sou. E eu não sabia o que eu ia fazer, assim. Só que eu fui eu mesma. Então, quando eu descobri esse mundo, eu pensava assim, esse mundo deve ser um mundo horrível, deve ter muitas drogas, as pessoas devem, sei lá, fazer um monte de maldade com as outras. Eu achava que fosse uma coisa assim muito horrível. Existe um preconceito, né? Ela acabou de descrever minha família. Mas existe um preconceito por trás disso, né? Tipo... Então, na verdade, o preconceito existe, mas eu tava assim, eu não sabia se eu ficava assim pensando no preconceito ou se eu assim descobria o que poderia acontecer comigo, porque eu tava separada do meu casamento, aí fiquei com essa pessoa e aí eu falei, quer saber? Deixa eu ver o que vai acontecer, porque eu não imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu. E aí quando eu entrei esse meio, assim, a maioria dos caras, assim, que frequentam sempre são caras casados e tudo, e caras muito educados, e eles sempre fazem isso pra relaxar, voltar pro trabalho normalmente, A galera que vai pra massoterapia, você tá falando? E assim, só que eu, como fazia massoterapia, eu era diferente das meninas. Eu fazia massoterapia e fazia finalização. As meninas passavam creme e faziam finalização. Mas eu não, eu falava, não, eu sei fazer de verdade. E os caras gostavam, porque eles falavam assim, não, mas você faz Relaxou mesmo. pra caralho. Você não enrola, você faz.
Aí eu fazia. As Só outras, que o cara voltava com cheiro de natura. Eu serve da Boticário. O cheiro de natura. Chega, e aquele que ele pega o negócio cai na mão dele, de tão escorregadio que o homem tá. E a da Elisa não, da Elisa era profissional. porque a gente aprende esse negócio do creme, colocar muito. Quando a menina não sabe, ela enche de creme, o cara fica cheio de... Aí faz ele assim, ó. sai todo... Você toma banho e não sai. E quando você tá sujo de creme, você bota a roupa. É horrível. É gorduroso, fica gorduroso. Mas eu já sabia como é que era. Então, eu descobri... Na verdade, esse meio me ajudou a descobrir eu mesma. Por quê? Porque eu me conheci como mulher. Porque aconteceu, mas a primeira pessoa não foi assim tão assustadora, porque foi muito simpático. E todos eles, na sequência, assim, também foram. E todos, assim, gostavam muito de mim, porque eles viram que eu era muito simpática, que eu tratava todo mundo muito bem, que eu não ficava marcando hora, eu ficava tratando bem todo mundo, assim, sabe? Eu sempre fui muito sorridente. Conversava na moral. Então o pessoal falava, nossa, você é diferente. E todos começavam a me elogiar, porque eu não me achava assim, como eu tinha separado do meu relacionamento, o pai da minha filha e tal. Eu tava com a autoestima baixa, eu tava achando que eu não era bonita e tal. E os caras ficavam elevando muito a minha autoestima. Então me ajudou muito, eu me senti melhor, me senti mais mulher. Só que aí foi um meio que eu descobri que eu tinha desejos, assim. E esses desejos não precisavam mais ser aqueles desejos, assim, do padrão da sociedade. Eu vou ficar casada e tal. Eu poderia fazer o que eu pensava, assim, porque eu falava, agora eu quero soltar tudo que eu não soltei, porque eu quero me descobrir. E, assim, eu precisei desse meio para descobrir os outros lados meus. E eu descobri que eu tinha um lado que eu não sabia, que era o lado, assim, muito... Vamos dizer, eu nessa época, eu virei um pouco ninfomaníaca, assim, porque eu fui estimulada e eu desejei muito. Então, eu vivi muito isso. Essa época foi a época de 2009. Eu comecei em maio de 2009. E aí foi a época que eu tava bem, assim, tipo, descobrindo esse meu lado que eu não sabia. E depois que eu descobri, eu não fiquei mais preocupada, assim, será que eu tô certa, será que eu tô errada? Eu gostei. Eu me senti confiante em mim mesma, porque eu precisava ter essa minha autoestima elevada. E não me importei com a opinião das pessoas. Ela tá errada porque ela tá fazendo coisa que não é do padrão, porque isso... Não, pelo contrário. Eu fui e falei, olha, sou e eu tô gostando e tá me fazendo bem. E se as pessoas tiverem preconceito, eu não vou me importar, porque Foda-se as pessoas. me elevou como mulher. Eu precisei disso. Eu era uma pessoa que chorava por causa que eu terminava, não dava certo com a pessoa. Então isso me elevou muito, me deixou muito bem. E aí assim, eu fiquei como eu posso falar, eu fiquei forte como mulher, sabe? Eu fui me descobrindo a ponto de sair desse meio de massagem e ir para o meio que era o lado das meninas que atendem, né? Das profissionais de sexo. E aí foi acontecendo.